Nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas que você não deve fazer quando você empreende como correspondente bancário. Vem comigo! É muito comum que as pessoas, quando elas estão querendo empreender nesse mercado, elas encontrem o nosso canal aqui da Escola do Crédito e elas vão ver várias coisas, várias dicas, vários direcionamentos sobre o que fazer, mas saber o que não fazer é muito importante. E se você for ver os meus vídeos, eu sempre vou te mostrar todas as possibilidades para você começar. Afinal, empreender nesse mercado tem uma barreira de entrada muito baixa, ou seja, você não precisa dar um salto muito grande para começar. Eu sempre mostro o caminho mais simples, o caminho mais fácil e vou falando todas as possibilidades que você tem. Mas aqui eu quero te falar algumas coisas que você não deve fazer se você quer de fato empreender no mercado financeiro. Entenda, empreender. Porque tem muita gente que inicia nesse mercado home office e não tem problema nenhum. Tem muita gente que inicia nesse mercado sem certificação, porque hoje é possível, né, começar sem certificação e não tem problema nenhum. O jeito que você começa não tem problema nenhum. O grande problema é você continuar sempre do mesmo jeito. Por quê? Para algumas pessoas que gostam de estabilidade ou que não gostam muito de mudança, elas vão passar, às vezes, muito tempo fazendo a mesma coisa, no mesmo nível, no mesmo patamar. Quando aquilo fica agradável, confortável, para que mudar? Se você está trabalhando home office, sem certificação, ganhando 3, 4 mil reais, para que mudar? Para que fazer mais alguma coisa? A questão é que isso não é empreender, isso é trabalhar como autônomo. E não há nenhum problema em trabalhar como autônomo. Porém, quando você trabalha como autônomo, é muito importante que você saiba que o dinheiro depende da sua força de trabalho. E se em algum momento a sua força de trabalho não estiver disponível, acaba a sua entrada de dinheiro. Por isso que a gente não pode dizer que isso é empreender. Empreender é começar pequeno sim, mas é ir galgando novos patamares e passando por novos desafios conforme o tempo passa, conforme você vai recebendo mais dinheiro, você vai reinvestindo, tá? Então, uma das coisas que você não deve fazer para sempre é pensar que você vai trabalhar sempre home office. Se você ficar sempre home office, você não vai conseguir crescer, contratar, dar outros passos, até porque às vezes o home office, por mais que seja muito legal você poder começar da sua casa, nem sempre na sua casa você vai conseguir ter toda a produtividade necessária para conseguir crescer, evoluir, se desenvolver. Às vezes na sua casa podem ter pessoas que não entendem que você está trabalhando, entendeu? Às vezes na sua casa você pode ter que parar, fazer uma coisa aqui, fazer outra coisa ali. Tudo isso impacta na sua produtividade e consequentemente impacta nos seus resultados. Então, a minha recomendação para você que iniciou nesse mercado atuando home office é que o quanto antes você procure algum lugar para você trabalhar. A sensação é completamente diferente de você sair, ir para o seu escritório, ir para a sua sala. Eu não estou dizendo que você precisa abrir uma loja no térreo, no centro. Não estou dizendo que você precisa alugar uma sala gigantesca com uma estrutura de call center. Não, você pode pegar uma salinha pequena que cabe você e mais um, entendeu? Porque o seu primeiro passo vai ser esse, contratar mais uma pessoa. Mas tem que ser, já pega ali uma salinha e já dá esse próximo passo. Isso é extremamente importante porque vai impactar diretamente na sua motivação de você acordar, se arrumar, sair, respirar o ar fresco, ver gente e tá no seu local de trabalho. Então essa é uma das coisas que você não deve fazer, ficar para sempre home office. Outra coisa que você não deve fazer é trabalhar na sua empresa, no seu negócio, do mesmo jeito que você trabalhava antes, quando você trabalhava para os outros. Você precisa entender que agora o seu salário não está mais garantido. Seu salário depende completamente de você. Quando você trabalha para alguém, você sabe que seu salário está garantido, então dá para você
descansar ali depois do almoço, dá para você, às vezes, tá ali naquele marasmo, rolar um pouquinho ali a rede social, dar uma distraída, dar uma relaxada. Agora, quando é seu negócio, quando é sua empresa, nos primeiros anos, você vai ter que sim, dar todo o gás que você tiver e todo o foco possível nas atividades que você precisa fazer na sua empresa. Então, eu sei que é difícil, mas você vai ter que deixar o celular de lado, a rede social de lado e focar naquilo que você precisa fazer, na sua rotina do seu dia, entendeu? E, já que a gente está falando sobre rotina, outra coisa que você não pode fazer é não ter uma rotina. Muitas vezes, quando você começa, você está preocupado em vender. E você pensa que vender é atender o cliente, é falar com o cliente. Então, eu estou ali ligando e vendendo e fazendo o meu processo. Beleza, o cliente se interessou, eu paro tudo que eu estou fazendo para ir atender o cliente, falar com o cliente, fazer todo esse processo com o cliente. E depois, eu sigo ali o meu fluxo. Eu tô ali digitando uma proposta, o cliente me mandou uma mensagem, apareceu ali no WhatsApp, eu já vou parar de digitar minha proposta para ir lá responder ele. Eu tô aqui fazendo uma negociação com o cliente, eu ouvi o sonzinho do WhatsApp ali, eu já vou parar minha negociação para ir lá responder aquele outro cliente que me mandou mensagem, senão ele vai cancelar. Não é assim. Você tem que, as coisas que você decidir fazer, tem que ter começo, meio e fim. Eu vou ficar 1 hora no processo de prospecção, de ligação, de venda e tananã, alguém me chamou ali no WhatsApp, se você se comprometeu a ficar 1 hora ligando, você vai ficar 1 hora ligando. A pessoa que chamou ali no WhatsApp, ela não vai morrer porque você demorou, 20, 30 minutos para responder ela. Não vai. Entendeu? Quando uma pessoa quer ali alguma coisa, ela vai esperar esse tempo. Então, foca nisso. Se você estiver parando tudo que você está fazendo para ir responder sempre que chama o WhatsApp ali, você não está sendo produtivo. E acaba que você deixa de fazer coisas que são muito importantes. Eu proponho a seguinte rotina para uma pessoa que está iniciando. Começa o dia antes das 9, 7h30, 8 horas, tá? E aí você já começa o dia ali vendo seus contratos que estão digitados, se está tudo certo, se precisa atuar em alguma coisa, se tem alguma coisa para resolver. Não tem? Próximo passo, ligação. Das 9 até as 14 horas, ligação, venda, prospecção, falar com o cliente, negociar, todo esse processo. Depois das 14 você almoça e volta. Não tem descanso e tal. E aí, você, até às 16, vai digitar os contratos, ajudar o cliente no processo da formalização. Se das 9 às 14 você falou com o cliente falou eu quero, você não vai parar o processo de prospecção, de ligação, de encontrar novos clientes para ir digitar a proposta. Senão vai acontecer isso. Você parou para digitar a proposta, aí ajudou ele a formalizar, daqui a pouco seu tempo de ligação acabou. Entendeu? Então, quando é para focar na ligação, foca na ligação. Depois, você digita e ajuda o seu cliente na formalização. E no final do dia, você prepara toda a sua base que você vai ligar no dia seguinte, tá? Então, você já faz toda essa análise de tudo que você vai ligar no dia seguinte e já prepara. Essa é a rotina que eu proponho. Quer fazer uma rotina diferente? Tá tudo bem, mas não deixe as coisas pela metade para responder a galera no WhatsApp. Isso vai acabar com a sua produtividade. E por fim, mas não menos importante, você não pode deixar que opiniões negativas das pessoas impactem o seu processo. Quando eu decidi empreender, eu tive, graças a Deus, a sorte de ter minha mãe que me apoiou, mas eu tive que romper um relacionamento, porque eu sentia que aquilo poderia me impactar um pouco. Ele tinha uma mentalidade muito diferente, para ele não fazia tanto sentido. E para mim, aquilo era o meu futuro, aquilo é muito importante para mim. Aquilo era mais importante do que qualquer coisa, entendeu? Então, eu tive que tomar essa decisão. Não estou dizendo que você tem que romper os seus relacionamentos, mas o que eu quero dizer é que às vezes algumas opiniões, algumas experiências de algumas pessoas podem impactar em você.
E elas não têm culpa, é a experiência delas. Às vezes uma pessoa, sei lá, os seus pais já passaram por alguma situação difícil, né? Eles já tentaram fazer alguma coisa, já passaram por alguma situação difícil, ouviram alguém que passou por alguma situação difícil, eles não querem que você sofra. E aí eles vão falar, não faz isso, faz aquilo, vai por outro caminho, ai, vai ser muito difícil. Ou até talvez eles vão te apoiar num primeiro momento, mas conforme você vai passando por alguns desafios, porque você vai passar, isso é... Não tem nem o que falar, nada que você veja vai te proteger 100%, para você não ter nenhum problema. Você vai ter problemas, entendeu? Aqui a gente tenta trazer algumas coisas para minimizar um pouco o seu fluxo, para deixar o seu fardo um pouco mais leve, mas problemas vão acontecer. E às vezes, quando dá problema, as pessoas vão olhar e falar, não falei, isso aí não vai dar certo não, deixa isso para lá, desiste, não faz. E isso pode te impactar, sabe? Uma coisa que eu sempre digo é que empreender, crescer, buscar escritório, contratar, ter que se desenvolver todos os dias ali, não é para todo mundo. Tem gente que gosta de estabilidade, de paz, tranquilidade, segurança. Se você tem esse perfil, não tem problema nenhum. Se você começou e viu, não, isso não é para mim, isso me faz mal, tá tudo certo. Pode abrir mão, voltar a trabalhar numa empresa, você vai ficar feliz, vai ser incrível. Tá? Não tem problema nenhum desistir e falar, olha, não deu certo, não é pro meu perfil, tá bom? Mas se é o seu sonho, o seu objetivo, se você gosta dessa mudança, de evoluir, se desenvolver e passar sim por perrengue, por problema e quer viver essa experiência, essa aventura maluca, vão ter algumas pessoas que vão falar, não faz isso, elas querem te poupar. E você precisa seguir no caminho, se esse for o seu sonho. Se esse for o seu objetivo, entendeu? Então não deixe que a opinião das pessoas, ou que a mentalidade das pessoas, ou que a experiência das pessoas impactem em você, porque senão você pode chegar lá no futuro e ver que as pessoas estão bem, ou ver que outras pessoas que você conheceu cresceram, se desenvolveram e pode se sentir mal, falando, nossa, se eu tivesse ido, talvez eu tivesse conseguido ali uma vida diferente. Essa sensação de, se eu tivesse feito, é a pior coisa que existe, né? Então assim, não deixe isso acontecer com você, não deixa de viver nenhuma experiência que você queira viver porque alguém tem uma opinião contrária. Vai lá, faz o que você tiver que fazer, óbvio, sempre com segurança. Eu nunca vou te falar, vende seu carro, vende sua casa, dá o seu sangue para investir na sua empresa. Não, vai sempre com tranquilidade, com segurança, dando um passo de cada vez, crescendo aos poucos, mas se é o seu sonho, vai lá. E se Deus quiser, e Ele quer, você vai conseguir. Não vai ser fácil, vai ter vários desafios, mas depois, quando as coisas se acalmarem, você vai ver que todos aqueles processos, todos aqueles erros, todas aquelas etapas que foram extremamente difíceis, foram essenciais para te trazer para o momento onde você vai chegar no futuro. Grava isso na sua cabeça, você vai ver que um dia vai fazer sentido. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te dado um pouco mais de luz de quais são os seus próximos passos empreendendo nesse mercado. E espero que você conte com a gente sempre que você precisar. E se você quiser aprender ainda mais com a gente, não só sobre esses processos mais inspiracionais, mas aprender na prática sobre cada produto, sobre cada detalhe, para que de fato você tenha sucesso, para que facilite o seu caminho, a sua jornada, você pode clicar aqui embaixo e conferir os nossos treinamentos. A gente tem vários treinamentos que vão fazer toda a diferença e vão te ajudar muito no seu fluxo.